Vamos voltar a conversar com a Rani Veloso, direto da capital federal, porque o presidente Lula manifestou preocupação com as menções de Donald Trump contra a Colômbia e Cuba ao longo do pronunciamento feito pelo presidente norte-americano sobre o ataque à Venezuela, né, Rani? A Rani está de volta e tem os detalhes para a gente dessa fala. É isso mesmo, Soraya Lauan. A preocupação foi externada durante as reuniões realizadas ontem por videoconferência com o presidente que segue no Rio de Janeiro. Lula está preocupado com a estabilidade na América Latina. Isso porque, durante sua fala, Donald Trump fez ameaças contra Cuba e Colômbia. Ele disse que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve ficar atento e que voltará a falar sobre Cuba. Por isso, o presidente Lula pediu que os seus ministros da Defesa, Múcio Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, busquem informações detalhadas com seus pares na Venezuela sobre as circunstâncias que essa operação dos Estados Unidos foi realizada no país e também qual o clima político atualmente na Venezuela e o que pode acontecer com a saída de Nicolás Maduro do poder. O governo brasileiro, como a gente mostrou anteriormente, reconheceu que a presidente agora do país é Delcy Rodrigues, que inclusive, de acordo com a avaliação dos integrantes do governo brasileiro, teve o poder ali de convocar ontem reunião com o Conselho venezuelano. Então, agora o governo brasileiro, que inclusive já se colocou à disposição de manter contato com as autoridades americanas, vai seguir em busca da real dimensão e consequências desta operação na Venezuela para saber como é que isso vai impactar na relação com o Brasil. O tom crítico adotado pelo presidente Lula, que a gente viu exposto nas redes sociais, dizendo que foi uma afronta gravíssima, que os Estados Unidos ultrapassaram uma linha inaceitável que abre precedentes para violência. Essa preocupação deve também constar, inclusive, na manifestação do Brasil amanhã, na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Esse vai ser o tom adotado pelo governo brasileiro, apesar de também os ministros serem orientados para qualquer medida, qualquer decisão. Antes disso, eles devem ter também cautela. Então, são essas as recomendações e preocupações do presidente Lula, que a gente lembra, inclusive, que ele estava afastado de Maduro desde as últimas eleições na Venezuela, que não foram reconhecidas pelo governo brasileiro. Mas o contato voltou a ocorrer pelos canais diplomáticos, que não foram rompidos intensivamente depois das operações militares dos Estados Unidos contra os barcos que provavelmente teriam saído da Venezuela na região do Caribe, que mataram dezenas de pessoas. Então, a gente vai ficar por aqui aguardando se de fato o presidente vai antecipar a sua volta também a Brasília ainda hoje. Por enquanto, de acordo com o Palácio do Planalto, o presidente segue no Rio de Janeiro, mas qualquer atualização a gente traz aqui para toda a nossa audiência. Soraya. Perfeito, Rani. Obrigada. Por enquanto, daqui a pouquinho você volta aqui ao Jornal da Manhã. Vamos acionar mais uma vez o professor Marcos Vinícius para que a gente possa entender do ponto de vista dessa preocupação manifestada pelo governo brasileiro, né, por parte do presidente Lula, em relação a menções de Donald Trump à Colômbia e Cuba. Esse ponto de atenção é de fato importante que eles fiquem atentos, porque pode haver algum tipo de ataque ou alguma ação dos Estados Unidos para esses dois países, professor? Ao que me consta, a alegação com relação a Cuba terá necessariamente uma conexão com o fato de que, quando Fidel Castro assumiu o poder, ele expropriou empresas norte-americanas e, com isto, os Estados Unidos teriam ali o direito de recuperar economicamente aquilo que lhes foi roubado. Isso foi o Trump que falou no discurso e o próprio Marco Rubio também afirmou com relação à atuação na Venezuela. Esta foi uma das alegações estabelecidas neste processo. Então, eles poderiam querer afirmar que fariam isso neste sentido.
E na questão da Colômbia, não há dúvida de que existe a presença norte-americana no país e também é importante enfatizar a questão de drogas. E aqui o Trump utilizou a questão das drogas justamente para ser ali um elemento de conexão com a opinião pública, dizendo que, olha, a cada barco que nós atacamos, nós salvamos 25 mil vidas. Então, ele busca um argumento idealista nesta atuação justamente para convencer a opinião pública de que estaria justificado a atuar. Então, as menções aos dois eram esperadas em razão da atuação dos Estados Unidos e da forma como eles complementaram este tipo de complementaram a sua ação por meio deste tipo de análise, por este tipo de argumento. Agora, o que nós vamos descobrir, não é, Soraya, ao fim de tudo, é se o serviço de inteligência cubana é mais fiel ao presidente atual de Cuba do que aquele serviço, do que aquilo que se observou justamente na Venezuela. E a grande pergunta que existe é quem é que vai receber os 50 milhões de dólares que o governo norte-americano prometeu, justamente para você identificar a maçã podre que Maduro gostaria de saber, que fez com que todo o plano ocorresse de uma maneira muito rápida. Talvez se o presidente Trump fizer uma oferta semelhante no caso de Cuba e no caso da Colômbia, aí sim, estes dois presidentes deveriam ficar muito mais preocupados também. E será que alguém que, nessa vez, né, professor, que avisou aonde que Maduro estava, será que alguém já ganhou esses 50 milhões? Essa é a pergunta que nós queremos saber. De milhões, né? Inclusive. Parece que eles economizaram 50 milhões. Eu acho que a CIA não vai receber esses 50 milhões. Não, mas é capaz de o Trump querer economizar o dinheiro. Então você vê que na virada do fim de ano nós tivemos a mega do bilhão e os 50 milhões do cara que entregou o Maduro nesse processo todo. É isso aí, professor.